Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um pincel. Pode parecer uma coisa boba, mas eu não sabia criar pincel há um bom tempo e quando eu aprendi isso facilitou a minha vida, tá? No caso a gente vai usar um exemplar aqui, uma imagem, né? Mas você pode fazer isso com um texto também, talvez a sua assinatura ou talvez alguma imagem que você queira deixar no seu banco de dados aí de pincéis para você estar utilizando em alguma composição ou qualquer objeto, formato ou imagem que você quiser, tá certo? E bom, para você criar o seu pincel, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua imagem com fundo transparente ou branco, tá? Se, por exemplo, for um pincel de uma nuvem, muito possivelmente o Photoshop ele não vai conseguir identificar o que é que você quer criar de pincel, porque a nuvem ela é cinza e o fundo acaba sendo cinza ou branco da mesma cor, isso acaba complicando. Então evite de pegar cores de objetos, de pincéis ou do que seja que você queira fazer o seu pincel, de cores brancas, de preferência alguma cor que contraste bem com o fundo. No caso eu não tenho fundo aqui, é uma imagem PNG que a gente vai fazer o nosso pincel, tá certo? Então, depois que você pegou a sua imagem com fundo branco ou fundo transparente, você vai em editar. Aqui em editar você vai vir definir predefinições de pincel. Aí você escolhe o nome do seu pincel, por exemplo, vou colocar meu pincel mesmo. E daí agora você tem o seu pincel aí personalizado para você usar ele no que você quiser. No caso a gente fez aqui com uma pincelada de pincel mesmo, mas foi só um demonstrativo. Você pode usar, por exemplo, criar o pincel da sua assinatura, por exemplo, que é o mesmo processo, tá certo? E aí você criou a sua assinatura, só que com um texto. E aí você pode escolher a cor que você quiser para a sua assinatura, tá certo? No caso aqui a gente escreveu um texto, mas por exemplo, você pode também escrever um texto no papel, tirar uma foto dele, trazer para dentro do Photoshop, e aí, com a ferramenta de laço poligonal, você fazer a seleção do seu texto, ou se você estiver usando uma folha branca e o seu texto estiver no contraste, você também pode escolher a seleção rápida, né, para selecionar o seu texto, no caso que você escreveu no papel, e criar a sua assinatura aí personalizada, sem ser um texto direto do Photoshop, como eu fiz aqui, tá certo? Então a aula é essa, bem rapidinha mesmo, só para passar essa dica para vocês aí, que no caso eu demorei um tempão para aprender, mas que depois me ajudou pra caramba, tá? Porque daí você pode deixar alguma coisa pronta ali nos pincéis para você estar usando a sua composição, como a sua assinatura, e isso facilita para te ajudar a prestar, a focar em alguma outra parte, tá certo?